E aí eu vou demonstrar para vocês o que eu havia preparado para hoje, tá? Então, para hoje, nosso primeiro encontro, né, da disciplina de didática do ensino superior, no dia 30 de outubro, dia 30 de setembro, perdão, né? A gente vai estar nesses 30 minutinhos navegando no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, alguns já têm mais intimidade por terem já trilhado, né, esse percurso, né, do primeiro semestre aqui na biotecnologia. A gente faz bastante uso do próprio SIGA. Então, eu queria, assim, desvelar as funcionalidades primeiro do nosso ambiente virtual, para vocês entenderem aonde vocês acessam os conteúdos, aonde vocês acessam os links para as aulas, tá bom? Então, vamos entender tudinho agora, tá? Então, a gente vai fazer uma navegação juntos para que não haja dúvida nenhuma. Então, acompanhe aqui comigo. Vocês, primeiramente, vão estar vendo aqui uma exemplificação do SIGA, né? Uma parte que a gente chama aqui de participantes, que eu já vejo que a maioria já colocou aqui um portfólio, né? Com a imagenzinha, o roxinho. Então, eu peço para aqueles que ainda não completaram, né? O Felipe, o Moisés, a Yara e a Luzia, quando possível, coloque aqui suas fotinhos. Fica mais fácil no primeiro momento da gente se conhecer, da gente se identificar, né? Vocês mais à frente, para finalizar a disciplina, vão ter que fazer um trabalho coletivo. Então, essa roda de conhecimento, né, dos participantes, dos integrantes, faz toda a diferença. Ainda mais que a gente está vivendo um período ímpar de pandemia, certo? Então, pelo menos a gente se conhece via roxinhos, né? Já que a gente não está tendo ainda presencialidade. Então, eu peço essa gentileza aí dentro das suas organizações, né? Só editar esses dados pessoais de vocês que já facilita a interação. Tudo bem? Assim que vocês entram no SIGA de vocês, ó, eu vou até visualizar aqui como aluno. Tudo bem? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ó, essa visualização que vocês têm quando vocês clicam em didática do ensino superior. Vocês têm essa notícia que vocês também receberam por e-mail há minutos atrás, certo? Ah, eu não recebi no meu e-mail. Se vocês não tiverem recebido no e-mail, muito provavelmente o e-mail funcional de vocês pode ser diferente do e-mail de cadastro no SIGA, tá? Então, para isso, aproveitando, né, esse momento de edição, de trocar a foto, que vocês mesmos podem fazer de forma autônoma, né, não precisa a secretaria fazer esse tipo de mudança, vocês também podem mudar o e-mail de vocês. Eu não sei se vocês já estão usando o e-mail do alu.ufc.br, né, que é uma possibilidade, nesse período acadêmico da UFC, que vocês podem fazer uso do e-mail que é suportado pelo pacote G Suite, né? Então, é uma coisa boa, de repente, colocar todas as informações, todas as atividades relacionadas ao stricto sensu no e-mail, que fica mais fácil a gestão do dia a dia, mas isso é uma sugestão, tá? Então, se vocês não receberem essa notificação, é provável que o e-mail de cadastro no SIGA seja outro. Então, vale a pena vocês editarem, checarem essas informações, que pode ter mudado desde a matrícula no semestre anterior até esse semestre. Tudo bem? E aí, dando uma passeadinha aqui nesse ambiente virtual de aprendizagem, vejam que a gente vai se encontrar em 8 semanas. Puxa, professor, é pouquinho tempo, né? Então, a gente vai cumprir um componente curricular que é chamado de módulo, né? Qual é a diferença do módulo para o ensino regular? O ensino regular, ele obedece uma periodicidade de 100 dias letivos, né? Que seria a coerência de um semestre. As pós-graduações, em maioria, e a biotecnologia não é diferente disso, acaba concentrando alguns desses componentes curriculares, tá?
Então, a didática do ensino superior acaba entrando dentro dessa formulação. Então, na verdade, a gente vai ter 8 momentos, começando por hoje, tá? No dia 30/9. A gente vai seguir para o dia 7/10, o dia 14/10. Estão acompanhando aqui que sempre os tópicos estão divididos pelos temas de trabalho e pelas datas, tá? Então, todos os momentos, os 8 momentos, já constam aqui para que vocês coloquem na agenda de vocês, no cronograma de vocês. Ou seja, o ambiente virtual, que eu já deixei todo o material aqui que a gente vai trabalhar, certo? Ou quase todo, porque alguns a gente ainda vai sortear, a gente ainda vai pactuar o nosso contrato, né, de atividades. Tudo que vocês puderem já de pronto acessar já está aqui disponível, inclusive todos os hiperlinks referentes às videoconferências. Então, vocês conseguem ver aqui que no finalzinho, ó, se apresenta didática do ensino superior, interação síncrona, quinta-feira, e aí eu coloquei dentro do período de 2 até 6 horas da tarde, que congregaria todo o pacote de atividades que a gente vai realizar dentro de 4 créditos, 1 crédito por hora, logo durante essas 4 horas, certo? Então, todos os links para videoconferência, ó, do momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, 5, 6, 7, 8, todos já constam aqui, tá? Então, hoje, como era a nossa primeira apresentação e interação, eu passei como notificação para que todos tivessem esse acesso, mas que corresponde, na verdade, ao mesmo hiperlink constante aqui no finalzinho da interação síncrona, tá? Ah, professor, a gente está nessa época de pandemia, né? Tem esses nomes novos, né? Estou chegando agora. Tira dúvida, o que é que você quer dizer com interação síncrona? Perfeito. A gente vai seguir uma modelagem, né, que é de educação à distância. E aí essa educação à distância, ela vai seguir 3 pilares básicos. Como toda educação à distância, né, de stricto sensu, lato sensu, ou mesmo, né, durante a graduação. Esses pilares são conteúdo, né? Então a gente tem alguns conteúdos a trabalhar, certo? E aí a gente vai trabalhar esses conteúdos como? De forma remota, à distância, certo? E aí, de forma à distância, de uma forma não cronometrada de participação de todos, que seria chamada de assíncrona, ou seja, seria um tipo de vivência, um tipo de experiência em que você determinaria o melhor horário para assistir aquele conteúdo, certo? Sendo que você tem na sua agenda um tempo, um horário protegido, ou como a gente costuma chamar na educação, uma área verde, tá? É como se fosse uma área propícia, já programada, planejada para você ter o tempo necessário para ouvir, para você assistir, para você interagir, certo? Então, isso a gente chama de assíncrono, né? Aquilo que não está na presença do professor / facilitador e dos demais colegas integrantes da disciplina, tá bom? O momento síncrono é esse que a gente está vivenciando agora, né? A gente está no mesmo momento, também de forma remota, né? À distância, mas ao mesmo tempo ouvindo o que o facilitador está apresentando. Vai chegar também um dia, mais no final da disciplina, que vocês também vão estar apresentando aí um trabalho coletivo, certo? Então, vocês também vão estar disseminando um determinado conteúdo, trocando conhecimentos entre grupos, e o professor também vai estar dando um feedback automático para vocês. Tudo bem? Então, esse momento a gente chama de síncrono. Então, nas semanas que virão, a gente vai ter momento
assíncrono de conteúdos que já estão gravados. E aí, para vocês entenderem, conteúdos que são de consulta, como os textos, já estão disponíveis a vocês, tá? Como leituras. A aula, né, que eu preparei, né, que eu gravei, né, de forma a facilitar a incorporação desse conteúdo. Então, ela também está aqui em PDF. A aula gravada de forma assíncrona, ela já consta aqui. E como é que eu faço para acessar, por exemplo, essa aula assíncrona? Vamos entrar aqui num link para vocês perceberem como que é possível. Quando vocês clicam nesse conteúdo, vocês podem assistir de duas formas. Ou, se vocês quiserem ver numa tela maior, no canal do YouTube, tá? Ou simplesmente clicando aqui no Play. Então, quer dizer que no próprio ambiente virtual de aprendizagem do Siga UFC, vocês conseguem acessar esse conteúdo sem problemas, tá? Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, parar, voltar, repetir, tá bom? Pronto, seja bem-vinda, Hermínia. Tudo bom? Então, continuando aqui. Vocês podem clicar, né, nesse ambiente virtual de aprendizagem, que é o Siga, e assistir todos esses conteúdos assíncronos, que eu sempre faço o seguinte, eu deixo a aulinha gravada, né, para vocês assim assistirem, que geralmente oscila entre 1 e meia, às vezes quando o professor Igor, que gosta de falar um bocado, se empolga um pouquinho, chega próximo de 2 horas, mas nunca excede de 2 horas, tá bom, gente? Então, vocês podem clicar nesses conteúdos escritos aula gravada assíncrona e assisti-los tanto no ambiente virtual de aprendizagem do Siga, UFC, ou então no canal do YouTube, tá? Para as nossas interações síncronas, que são o segundo pilar, como eu falei, da educação à distância, que a gente vai utilizar como modelagem para esse módulo, né, aqui da pós-graduação, didática do ensino superior, a gente já tem todos os hiperlinks aqui, para a Luzia que acaba de entrar. Então, todas as próximas semanas, ou seja, esta semana e as outras próximas 7 semanas, para concluir 8 semanas, dentro da nossa integralização curricular desse componente, já estão aqui dispostos, tá? Então, como existem algumas dúvidas, ainda na próxima semana eu vou estar passando links, né? Mas à medida do tempo, vocês já vão ver que está tudo aqui, tudo que vocês precisam para a gente navegar em conjunto, frente aos conteúdos, às atividades e para que a gente realize a contento o terceiro pilar da educação à distância, que é a avaliação, tá bom? Então vamos lá. Avaliação é prova, professor? Bom, prova é algo assim muito cartesiano, né? Para a gente estar avaliando já aqui no nível de estricto sensu. Mas pense como atividades que realmente são importantes na prática, né, de todo professor da educação superior, tá bom? Então, elaboração de um plano de aula, de um plano de disciplina, né? Como é que vocês, né, vão estar se planejando, executando, desenvolvendo metodologias, né? Então, as atividades avaliativas que eu vou demonstrar já para vocês, que constam aqui, não à toa, como o primeiro arquivo anexado nesse ambiente virtual, que trata-se do plano de ensino-aprendizagem. Vamos ler ele juntos? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, clicando no plano aqui de ensino-aprendizagem, deixa eu alternar aqui a exibição de tela, só um segundo. Vocês vão perceber que vão estar diante de um verdadeiro GPS que vai estar demonstrando tudo o que a gente vai correr ao longo desse semestre, tá? Nesse plano de ensino-aprendizagem, que vocês já estão conseguindo ver aí, né?
videoconferência, existem os dados básicos aqui da disciplina, explicando tudo isso que eu já falei, né, oralmente, com relação aos nossos encontros. Então, Luzia, você que acabou de chegar, quantos encontros a gente vai ter? Vamos ter 8 encontros. Então, existirá essa semana 1, mais 7 outras semanas, tá bom? Então, em cada semana, a gente vai desenvolver atividades remotas, ora assíncronas, ou seja, um tempo inicial para vocês trabalharem, né, assistirem um conteúdo ou realizarem uma tarefa, e depois a gente tem 2 horinhas para síntese, para finalização, para o debate desses conteúdos via o Google Meet, ou seja, o link da videoconferência do Google, entendem? Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma. É uma modelagem que vocês mais à frente vão entender com o nome de sala de aula invertida, que seria Flipped Classroom, tá? Mas, para não enrolar nesse primeiro momento, né? Então, vamos ter essa vivência e vocês vão tendo essa percepção, que a gente vai discutir mais à frente, tá bom? Do que seria essa modelagem EAD, da qual a parte assíncrona e a parte síncrona fazem parte do contexto educacional, tudo bem? Então, todas as outras semanas vão estar com essa modelagem. A parte assíncrona, as 2 primeiras horas, e as 2 outras horas, a parte síncrona, que seria um debate, tá bom? Somente na semana que vem, vamos lá, ó, estamos hoje no dia 30/9, tá certo? Aonde eu vou finalizar, depois de dar mais algumas explicações aqui desse nosso ambiente virtual, para que assim vocês possam ter esse tempo de assistir um vídeo especial sobre desenho curricular que eu preparei para vocês. Caso alguns já tenham visto, podem complementar, ver de novo, né? Anotar suas dúvidas. E especialmente hoje, o que a gente vai fazer? Depois de finalizar essa primeira parte aqui das minhas orientações, vocês vão assistir esse vídeo e por volta de mais ou menos 17 horas, vamos retornar aqui esse Google Meet para que a gente faça uma síntese do que foi abordado, né? Tire dúvidas, porque eu apresento vários caminhos ou às vezes dificuldades também, descaminhos que não estão plenamente atendidos pelo desenho curricular. E aí a gente já começa a bater essa bola dentro desse assunto tão amplo, tão transversal e tão convergente a todas essas diferentes áreas às quais vocês foram formados e às quais vocês desejam pertencer em seus caminhos de educadores, né? De profissões da área de saúde, especialmente, e que possa contribuir para essa dimensão, né? E que fale sobre o planejamento, que fale sobre execução, né, da educação superior, tá? Então, vamos comentar sobre esse desenho curricular. Tem tanta coisa bacana, tem siglas que são importantes de vocês conhecerem, né? Como funciona o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, o que é uma comissão própria de avaliação, uma comissão interna, o que é comissão externa, né? Então, tem um bocado de coisas mais sumarizadas que vocês vão me ouvir falar nesse vídeo e a gente vai trazer para discussão, tá bom? Para a gente caminhar a partir daí, porque uma aula acaba tendo uma certa conexão com outra aula. Então, é importante que a gente caminhe juntos, tudo bem? Então, hoje, depois dessas minhas explicações básicas, eu dou um hiato de tempo para vocês assistirem esse vídeo e a gente retorna às 17. Tudo bem até aí, pessoal? Só dá um ok, um joinha. Ricardo, pode falar. Professor, eu já assisti hoje mais cedo e tenho uma dúvida. Eu tiro agora ou mais tarde? Pronto, faça o seguinte, vamos tirar mais tarde para dar oportunidade para os outros colegas também calibrarem, mas anote, por favor. E se quiser, traga mais dúvida também, tá certo? Que aí a gente vai estar trabalhando com base, né, nos conceitos apresentados, na famosa lei de diretrizes e bases, né, que todo
professor tem que saber, né? Desde a Elciane, né? A minha professorinha, Helena, né? Da educação básica, e ela também já pratica muito disso, desses conceitos, às vezes até sem saber que faz parte da lei, mas a lei realmente nos arregimenta, né? Então é importante a gente conhecer a 9.394 do ano de 1996, né? Então olha quantas décadas a gente já tem. E que está sempre se renovando, né? Além dela, outros instrumentos aditivos que também a ela se acoplam, né? Porque só ela também não responde tudo, como vocês vão perceber, né? Então, guarde, Luiz, a sua dúvida, a gente tira no coletivo, mas eu quero que vocês tragam dúvida, pelo menos cada um traz aí uma dúvida, porque tem coisas muito interessantes, né? A questão de falta, por exemplo, é uma coisa que, na prática, né, às vezes a gente conduz, né, com uma boa fé, mas a norma ela é bem clara, né? Existe norma para a gente autorizar ou não, falta, né? Vamos discutir isso, né? Até o aspecto religioso está sendo mais celebrado hoje em dia, né? Então vamos ver como é que as normas vão se instituindo, como que eu diferencio uma instituição de ensino superior, tá? Eu vou lançar essa pergunta retórica nesse momento, que eu não vou responder, mas quem assistir o meu vídeo vai saber como responder. Então, eu vou mandar essa pergunta, não vou responder agora, né? Qual é a principal função de uma instituição de ensino superior, certo? Então, eu vou voltar às 17 horas, já começando com essa premissa, né? Então, vocês vão ver que existe uma função, né? O que que a gente está fazendo aqui, né? É importante a gente contextualizar isso, tá? Isso parece bobo, mas faz toda a diferença e realmente ressignifica a importância do docente da educação superior, tá bom? Então, quais são as diferenças das instâncias, né? Faculdade, por que um lugar é faculdade, Luciano Feijão, por que o outro é centro universitário do INTA, né? Por que existe o nome da Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual Vale do Acaraú? Tem diferença? Tem. Então, assista esse vídeo, a gente vai falar sobre essas convergências e essas divergências, tá bom? Então, a gente vai sempre estar dinamizando assim. Somente na semana que vem que eu vou confirmar com vocês se a gente faz uma interação síncrona, tá? Como previsto em todas as semanas, ou se eu vou interagir com vocês via fórum de forma assíncrona mesmo. O porquê disso, eu já me justifico. Eu vou estar mediando uma capacitação numa outra universidade, né? Mesmo sendo à distância, como é um evento com docentes, é uma semana pedagógica, pode ser que atrase. Então, como eu gosto de deixar tudo bem organizadinho, vocês vão perceber isso rapidamente, e eu não quero jamais ter o risco de estar comprometendo a agenda de vocês. Então, dessa maneira, eu deixo o link já aqui com vocês, como vocês estão percebendo, ó, a didática aqui do ensino superior, pensando já na semana que vem, certo? Do dia 7. Mas caso ela não seja possível, eu me comprometo a avisá-los com antecedência e a deixar a atividade que vocês vão fazer aqui. Porque vocês vão fazer uma atividade bacana, uma atividade que a gente chama de psicometria. Então, minimamente, vocês vão estar se autoavaliando em 2 perfis psicométricos diferentes, que podem ser válidos numa autoavaliação de vocês, quanto numa avaliação diagnóstica do alunado de vocês, ou seja, da turma, né? Então, uma coisa boa da gente trabalhar com as pessoas é conhecer um pouquinho das pessoas antes, né? Então, eu sempre sugiro que vocês, nas suas práticas docentes, façam rodas de conversa com os alunos, que são estratégias de quebrar o gelo, né? Quem teve desde o início, ouviu um forrozinho gostoso para a gente começar as atividades, certo? Então, todo esse acolhimento de aula faz parte também da prática docente. Isso é técnica, não é aleatório. Então, eu vou estar sempre trabalhando com vocês nesse quesito também, a intencionalidade pedagógica, tá bom? Então, eu me comprometo na semana que vem,
Caso não seja possível o síncrono da gente, então é a única exceção aí ao longo desse semestre, eu aviso via SIGA para vocês e deixo o fórum com todas as instruções para vocês colocarem as suas autopercepções. Sob o link, né, que perguntaram aqui no chat, que a gente vai retornar às 17 horas, então, esse mesmo link fica ativo, tá bom? Então, vocês podem sair dessa nossa gravação, eu interrompo a gravação, e depois, quando for 17 horas de hoje, do dia 30, vocês clicam de novo, e aí a gente volta a se encontrar para finalizar esse debate. Entenderam? Então, o link permanece o mesmo de hoje. Dúvidas quanto a isso? Não, né? Professor, para mim tá ok. Pronto. Então, vocês perceberam que, assim, todos os links já se encontram aqui. E, além dessa aulinha gravada, tem aqui uns 2 minutinhos de um outro vídeo que eu gostaria que vocês assistissem também, que fala sobre uma autoavaliação institucional da UFC, né? Como exemplo, a gente está aqui na instituição UFC, tá bom? Então, assistam e aí a gente discute um pouquinho mais, né, sobre o que seria essa autoavaliação, por que os ex-alunos, né, muitos eu vejo aqui foram meus ex-alunos, né, a Luzia Hermínia, né, fez aqui também na Odonto Sobral, assim como a Nayara. Então, por que tem que preencher, né, aquela autoavaliação institucional? Qual é o peso, a importância disso? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso às 17 horas de hoje. Combinado assim? E para a gente finalizar aqui esse primeiro momento, deixa eu já falar sobre a avaliação, tá bom? Para vocês terem tudo com muita calma, entendido, compreendido, para a gente tirar as dúvidas, tá? Então é importante vocês participarem desses momentos síncronos, que aí vocês vão tirando todas essas dúvidas. E aí, como é que a nota vai estar composta, tá? Então, a nota ela vai estar composta segundo aqui o plano de ensino, né, o plano de disciplina, que eu gosto muito de chamar de plano de disciplina ou ensino-aprendizagem. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essas diferenças, tá bom? Então, a avaliação da aprendizagem ela vai ser feita pela frequência, né, que seria pelos 3 quartis, né, da disciplina, né, uma disciplina com 4 tempos, você pode faltar até um tempo, ou seja, equivalente a 25%. Logo, né, tá participando de forma presencial, né, dos momentos síncronos, né, já que dos assíncronos a gente não está computando a frequência, equivalente a 75%. Então, se forem 8 encontros, se você não participar de 2 síncronos, não tem problema, tá bom? É o seu direito à falta, tá? Mais do que isso, evitem, tá, pessoal? Porque aí realmente compromete a questão da carga horária, tá bom? Já que o conteúdo está bem condensado, né? É como se ele tivesse condensado pela metade. Ao longo de 16 semanas, ele vai estar dentro de 8 semanas. E quanto à nota, gente, vai equivaler ao somatório de 4... aqui eu errei, tá? Perdão, tá, gente? Na verdade, são 4 atividades, né? Atividade 1, que vai ser o plano de aula. Eu vou explicar uma semana antes como que é esse plano de aula e o plano de disciplina. Por quê? Porque quando vocês forem fazer uma prova para professor, por exemplo, seja um substituto, né, num processo seletivo ou mesmo num concurso, vocês vão ter, na verdade, só um dia para preparar isso, né? Então, para simular condições realísticas do mercado de trabalho, eu faço com uma semana, né, já que a disciplina ainda não é uma seleção ou um concurso, mas já é uma forma também de prepará-los para uma realidade, tá? Então, a gente vai sortear alguns temas, né, de forma assíncrona, e aí vocês vão ter uma semana para poder entregar, né, 2 atividades, né, são 2 documentos distintos, mas que, na verdade, vão estar valendo 3 pontos dentro da chamada atividade 1. Quando, o senhor vai explicar isso, né, fazer os sorteios dos temas, e quando que a gente vai entregar esse plano de aula, esse plano de disciplina? Então,
No dia 14/10, ou seja, no nosso terceiro momento, no final do terceiro momento, né, na parte final, né, de 16 a 18 horas, eu vou estar sorteando esses temas, né, de plano de aula, de plano de disciplina, tirando todas as dúvidas pertinentes de como executar. E aí, na semana seguinte, que seria o nosso quarto encontro, vocês vão estar me entregando esse plano de aula e plano de disciplina individual, tá? Professor, pode ser um plano de aula de dupla? Não. Né? Na hora do concurso, é só você que vai fazer o concurso para professor, certo? Então, simulando essas condições, né, de trabalhabilidade, realmente é um exercício de cômputo individual, que vai aferir a questão de conteúdo, a questão de organização, a questão do tempo, né? Para vocês entregarem dentro desse tempo de uma semana, que já é um treino, tá bom? Então, é uma atividade que vai ser tutoriada, né? Eu vou explicar direitinho o que vocês têm que fazer, mas é um bom exercício. Isso vale 3 pontos. A atividade 2, ela vai ser uma apresentação oral em grupo, tá bom? Então, como eu vi que são 13 aqui presentes, então, pelo conjunto aqui de participantes, eu vou dividir a turma em 2 grupos. Nesse momento, vocês podem fazer o seguinte: se dividir, né? Deixa como uma tarefinha para vocês, para a semana que vem, tá bom? Para vocês se autodividirem em 2 grupos, tá? Vocês não precisam me dar esses nomes exatamente agora, né? Mas vocês, eu acredito, têm os zaps, né? Tem os contatos dos participantes. Se vocês clicarem aqui no siga, nessa barrinha lateral em participantes, ó, deixa eu voltar lá, como estava antes. Vocês vão ver, ó, visualizando como alunos mesmo, né? Visualizando como alunos, vocês vão ver o rostinho, o nome e o e-mail de todos os componentes aqui da disciplina, tá? Então, vocês podem ir interagindo até semana que vem. Então, deverzinho de casa de vocês fazer esses 2 grupos, tá bom? Eu vou criar um fórum, né, para que depois vocês coloquem na semana que vem quem está participando em qual grupo. E aí eu já posso dizer, fazer um spoiler para vocês, tá bom? Do que seria essa apresentação coletiva, né? Seria uma apresentação coletiva do grupo, tá? Em que vocês, enquanto grupo, abordariam uma temática central, né? Qual que seria essa temática central? Seria uma pergunta, né? Como ser professor em tempos de pandemia, tá bom? Então, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, que talvez vocês ainda vão viver, né, dentro das práticas correntes, ou, de repente, de algumas seleções, que mesmo antes de terminar o stricto sensu, vocês podem estar participando, estar envolvidos, né? Mas é uma pergunta central, né, desafiadora, né? Como ser professor em tempos de pandemia, em que vocês vão agregar todos esses conhecimentos que a gente vai estar trabalhando aí ao longo das 8 semanas, tá bom? Então, não à toa, tudo que a gente estiver abordando pode e deve ser usado de alguma forma nessas apresentações, tá bom? Então, de uma forma simples, já que é apenas meia horinha de apresentação por grupo, se forem mais ou menos, né, 6 a 7 componentes, então é pouquinho tempo que cada um tem para falar, né? Então, vocês vão, com esse objetivo, qual é o objetivo dessa avaliação? É o trabalho cooperativo, o trabalho em equipe, o trabalho em grupos, né? Que vocês vão vivenciar a todo momento nas suas práticas de educadores da profissão de saúde, tá bom? Então, vocês já podem se dividir em grupo e pouco a pouco, à medida do que a gente vai estar falando, a gente vai estar comentando, né? Vocês vão trazendo esses elementos, né, para a apresentação de vocês ser uma apresentação prazerosa, né, bem formatada,
né, bem consubstanciada sob o ponto de vista técnico, né, que é exigido do docente, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar esses teores para a gente ter uma finalização com a apresentação de vocês, tudo bem? E aí, essa apresentação de 2 grupos vai estar valendo 4 pontos, tudo bem? Então, os conjuntos individuais, 3 pontos, a apresentação de grupo, 4 pontos, e aí eu deixei um testezinho rápido, né? Como se fosse um quiz final, né? Perguntando também sobre alguns dos pontos trabalhados na disciplina, né? Sobre algum teor metodológico, alguma metodologia ativa que a gente vai demonstrar, né? Sobre alguma questão de legislação que seja importante vocês levarem consigo na prática docente, tá bom? Então, de repente, no máximo 10 questões, múltipla escolha, coisa bem rapidinha, né? Para vocês vivenciarem também uma prova remota, né? Já que a gente, como docente, está aplicando muito disso. Então, para vocês terem também essa vivência, caso ainda não tenham tido até o presente momento, tá bom? Então, é importante vocês terem várias dessas experiências que vão se conjugando, vão se somando à prática de educadores, esperada para profissões da educação superior, tá bom? Então, a essa atividade, eu também deixo lá para o finalzinho do semestre. Então, no último momento, né, eu coloco no dia 18/11, atividade avaliativa 1, ou seja, apresentação grupal, 30 minutos por grupo, e atividade avaliativa 3, que seria o teste de conhecimentos, aí nesse caso individual. Entendem? E aí eu acho que a gente faz, de uma maneira geral, um apanhado de tudo o que é realmente importante, relevante, para que vocês carreguem consigo nas suas práticas e já preparando vocês para um outro componente da biotecnologia que se chama de estágio de docência 1, que talvez vocês ainda não tenham muito conhecimento do que se trata, mas basicamente é acompanhar com o seu orientador de mestrado algumas atividades teóricas, práticas ou preceptorias de pequenos grupos, né, de iniciação científica, ou mesmo a visibilidade acadêmico-científica, tá bom? Na forma de organização de evento, né? Algo do gênero. Então, tudo isso, vocês precisam dessa bagagem da didática, e aí vocês vão entender melhor a disposição das semanas, os conteúdos, as práticas, o que a gente pode cobrar ou não dos alunos, tá? Então, toda essa discussão da didática é extremamente contributiva para aqueles, obviamente, que têm planejado, programado a execução do seu estágio de docência 1, no caso dos mestrandos, a partir do próximo semestre, que seria o semestre 3, tá bom? Ah, professor, eu já fiz isso, né? De repente, meu programa já me exigiu isso, já fiz. Não tem menor problema. Conhecimento nunca se perde, né? Vocês vão aglutinando, de repente, algo na prática e relembrando as vivências que vocês já tiveram, teóricas ou práticas, com o seu professor orientador. Tudo bem, pessoal? Certinho? Sim. Dúvidas até o momento? Eu sei que é muita informação, mas a gente vai diluindo. Vamos repetir todos esses teores, tá? Vitória, diga lá. Pronto, professor. Eu ia perguntar se o senhor vai disponibilizar a gravação da aula ou não. Pronto, claro. Então, essa aula, como eu falei, assíncrona, ela já está aqui no Siga, né? Deixa eu só rodar aqui e voltar para o Siga. Vamos lá. Aqui já foi gravada. E essa que eu estou gravando, sim, tal como aqui já foi... Deixa eu voltar aqui, ó, na principal. Pronto, ó. Então, é essa que eu já vou, daqui a 2 minutinhos, já finalizar essa primeira parte, para vocês terem esse tempo para assistirem a aula de desenho curricular, tá bom? Então, terminando aqui, vocês vão clicar aqui no desenho curricular, e essas explicações que eu estou dando agora, da apresentação, as semanas, como é que a gente vai estar conduzindo tudo isso, as atividades pontuadas que vão gerar a nota de vocês aqui na disciplina,
Então, tudo isso também, assim que eu terminar e for disponibilizado pelo Google Meet, eu vou colocar aqui no Siga para vocês, tá bom? Então, basta só vocês sempre clicarem nos conteúdos aqui no Siga. Eu fiz assim para facilitar, porque é um verdadeiro GPS que vocês vão utilizar esse ambiente virtual de aprendizagem. Basta clicar, ver a data em que foi celebrada alguma determinada atividade e tudo o que vocês precisam, vocês vão consultar aqui. Atenção, gente, para vocês não ficarem preocupados com isso. Eu coloquei já na nossa primeira aula um chamado compêndio de leituras complementares, tá? Aqui é um pacotão que é bom para vocês levarem para essa disciplina, que a gente vai trabalhar alguns contextos, né, de alguns desses artigos, mas não temos muito tempo para avaliar a miúde cada uma das leituras. Então, na verdade, eu chamo assim um pacote para a vida de educador, esse compêndio, porque eu vou utilizar algumas tabelas, alguns elementos de composição, ou trazer de forma bem mais sumarizada, mas é bom vocês terem como uma bibliografia complementar, tudo bem? Se baseie no material que eu já adequei para vocês, já que a educação à distância prevê essa adaptabilidade ao virtual, e também revigorando que esses momentos síncronos que estamos tendo agora também vão virar assíncronos, em consideração aqueles que porventura queiram reassistir os conteúdos ou que não estejam presentes, tá bom? Certinho, Vitória? Tá ótimo, professor. Obrigada, viu? Nada. Então, gente, sem mais delongas, vamos dar agora um momento de um cafezinho, de uma água generosa. Vamos assistir, então, essa aula de desenho curricular, que tem um tanto de coisa aí para vocês verem, para vocês ouvirem. Tem coisas que às vezes vocês nem sabiam que existiam, tá bom? E aí a gente retorna, pode ser assim, são 17 horas agora, dando com uma margem de erro 2 horinhas, né? Momento de banheiro, de merenda, um bom cafezinho, uma água, a gente retorna para fazer a síntese às 17 horas, combinado? Assim não fica exaustivo, fica tranquilo, e aí vocês me trazem as suas perguntas, faça uma listinha. Freire, diga lá. Professor, a gente vai retornar às 17 nesse mesmo link? 17 nesse mesmo link, tá? O link não tem problema, a gente pode entrar, a gente pode sair, ele fica lá preservado para a gente poder utilizar, tá bom? Okay. Então, eu saio do link, mas não tem menor problema, vocês entram de novo, tá bom? Que aí a gente continua. Tá certo? Tá certo então, obrigado. Nada. Tá bom, gente? Então, tem mais alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer agora? Então, clicou nessa aula de desenho curricular, viu o desenho curricular, embaixo tem essa de autoavaliação institucional, 2 minutinhos, jogo super rápido, vê essa também, para a gente contextualizar essas importâncias do desenho curricular. Tá bom? Tá certo? Então, não havendo mais dúvidas, a gente interrompe agora e retornamos às 17 horas, tá bom? Aguardo todos vocês lá. Até logo. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bem? Tá bom, professor. Tchau.